Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui e eu sei que você estava, assim como eu, estava ansioso para o início deste curso. Por quê? Porque eu percebi quão grande é o interesse, quanto as pessoas têm procurado o vídeo que nós lançamos aqui no canal chamado Aprenda Rápido, os 7 Sacramentos da Igreja. Mas se as pessoas estão procurando, é porque elas querem aprender. Pode ser que, às vezes as pessoas querem aprender rápido e pode faltar alguma coisa, ela tenha alguma resposta, mas não tem a resposta completa. Digo isso porque não é estranho, às vezes, jovenzinhos, não precisa nem ser uma pessoa letrada e tudo mais, soltar a seguinte pergunta: bom, Jesus nos salvou, é o que as pessoas dizem. Então, se ele nos salvou, por que precisamos fazer algo? Não sei se você já ouviu isso, mas essa é uma pergunta pertinente, é uma pergunta aparentemente bobinha, mas muita gente não sabe responder. Você sabe responder? Porque Jesus foi para a cruz, a salvação foi feita, Jesus nos salvou. Então, se Jesus nos salvou, por que é necessário ainda fazer alguma coisa? Que coisa é essa que tem que ser feita? Você consegue fazer esta relação e explicar para a pessoa? Ou não, você não consegue? E aí você consegue entender então o que são os sacramentos, os 7 sacramentos, porque temos 7 sacramentos. O que é isso afinal? É isso que nós vamos responder nesse curso. Hoje é uma abertura só para você entender, mas eu já vou trazer uma definição para você nesta aula aqui, para você entender, tá? O que é sacramento? Só para a gente começar. Porque eu acho que é a definição, a melhor definição que tem, mas muita gente vai falar o que é matéria e forma, por que isso, né? O que é matéria e forma? Você já sabe? Você sabe explicar quais são, você sabe de cabeça quais são os 7 sacramentos? Em que momento se deve recebê-los? Em que momento se recebe os sacramentos? Quer ver uma outra pergunta que as pessoas falam? Está na Bíblia? Os sacramentos estão na Bíblia? Eu tenho que dizer uma coisa para você: estão. É que o que você espera que esteja lá é que Jesus fale assim: eis que constituirei o primeiro sacramento, eis o batismo, Não é assim que a coisa está lá. Mas eles estão lá, todos ali. Todos, os 7 sacramentos estão lá mencionados. Seja por Jesus, seja pelos apóstolos, eles estão ali confirmadinhos. E eu vou passar todas as passagens bíblicas para você. Então, se você não conhece, você vai conhecer. Inclusive, quando a gente fala dos sacramentos e fala dessa questão de salvação, vou explicar de uma vez por todas. Afinal de contas, a salvação de Jesus nos toca como? Como é que ela nos toca? Como é que ela chega a mim e a você? Seria por alguma coisa como o ar que respiramos? Sim e não. Nossa, Leandro, já quer complicar. Sim, porque a salvação vem disponível para todos, mas não porque alguma coisa você vai ter que fazer. Ou seja, é aquela coisa: 2 pessoas se amam, um se aproxima e a outra pessoa também precisa dar o passo e se aproximar para ver o abraço. Senão não vai acontecer esse abraço. Não basta. Senão nós vamos ficar igual aquela pessoa assim, igual aquele rapaz que... estou namorando aquela moça ali, mas ela não sabe. Isso não existe, gente. Então, Deus fez o seu ato de amor. Deus veio de encontro ao homem. A humanidade agora se reconhece amada. Deus veio até nós. E aí, para completar, veio não só espiritualmente, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, que grande alegria, agora nós podemos encontrá-lo fisicamente, presencialmente. Jesus é crucificado e ressuscita, e é da morte e ressurreição que algo acontece. A partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus que algo acontece.
algo se torna um meio para se aproximar daqueles que querem. Leandro, mas não poderia ser assim e vir a todos de uma vez? Sim, mas onde estaria a liberdade humana? Que é claro, eu sei que quando a gente fala liberdade, realmente no nosso sentido cristão, você permanecer no pecado, você não é livre de coisa nenhuma. Mas é livre no sentido da possibilidade de escolha. Então, esta escolha foi feita. Por isto, Deus, ainda que fale, ainda que esteja próximo de todos os seres humanos da face da terra, ainda que a sua graça passe pela vida de todos para que possamos continuar vivos, sãos, né, e ainda respirando, trabalhando e fazendo todas as coisas, alguma coisa ele deixou para que nos aproximemos dele, para que possamos amá-lo verdadeiramente. E sem isso, meus irmãos, você pode dizer para mim que você é o cara da oração. Eu rezo muito. Você pode dizer para mim que você é a pessoa que serve e prega. Uau, que legal! Mas se você disser para mim que apesar de fazer tudo isso, você não busca os sacramentos, você não ama a Deus coisa nenhuma. Porque o meio mais eficaz de amor a Deus é realmente viver a partir dos sacramentos da igreja. E é isso que nós vamos explicar aqui. Então, eu quero que você entenda, hoje é só essa introdução, né? Os sacramentos tiveram nomes num desenvolvimento, podemos dizer assim, de um modo mais relativo, chamava-se apenas mistério. Depois vai sendo sinal sagrado, sinal místico, símbolo. Mas talvez Santo Agostinho vai trazer para nós aquele que diz assim: sacramento é o sinal de uma coisa sagrada. O sinal da coisa sagrada é sacramento. E a definição que o catecismo torna mais clara disso que Santo Agostinho está querendo dizer é: sacramento é o sinal visível de uma graça invisível, instituído para a nossa justificação. Essa é a melhor definição. Vou até repetir para você poder entender. Sacramento é o sinal visível de uma graça invisível, instituído para a nossa justificação. Então é aqui aonde a gente começa o curso. Logicamente, na próxima aula eu vou explicar para você como é que é essa história da salvação e por que a partir daí nós precisamos fazer algo. Tem algo ali na própria Bíblia que diz para nós que existe uma escolha. Olha, vão lá e falem para as pessoas. E se eles aceitarem, ok. Se eles não aceitarem, perdeu. Né? O próprio Jesus fala isso. Talvez você nunca tenha percebido desta maneira. Você achou que simplesmente era uma adesão de palavra, né? Era uma pesquisa. Vamos ver se não é uma pesquisa. É um ato concreto. Aliás, a fé se vive de forma concreta. E é por isto que nós estamos começando aqui, para tirar as suas dúvidas. E digo mais, por fim, para completar aqui isto. Bom, as aulas você vai acompanhar todas as terças e quintas-feiras, agora em abril. Em maio nós vamos ter um especial de Nossa Senhora e em junho o curso retorna. E você vai ouvir e vai dizer assim: tenho dúvidas. Eu tenho dúvida, Leandro. Então você vai fazer o seguinte: você pode escrever nos comentários a sua dúvida. Se caso a sua dúvida não estiver naquilo que eu vou falar, eu vou marcar e vamos ter aulas a mais, porque temos outros dias que podemos pegar e colocar, e você vai ver lá aula especial, respondendo dúvida, né? E aí eu vou responder a sua dúvida, pode ser, se ela não estiver envolvida ali nas perguntas, tá? Então vão ser respondidos, muita coisa eu já sei que as pessoas têm dúvidas, inclusive, eu sei o que você está pensando. Você quer saber de batismo e crisma. Você quer saber de batismo e crisma e a sua grande dúvida chama-se padrinhos. Eu vou... E é assim, nós vamos ter aula sobre crisma, nós vamos ter aula sobre batismo e nós vamos ter uma aula sobre padrinhos.
né? Quantos padrinhos precisa para crisma? Quantos padrinhos precisa para batismo? O que o padrinho precisa ser ou fazer para ser padrinho? Eu vou explicar tudo isso, porque o pessoal fica numa dúvida e sofre com isso. Então esta dúvida, já fique tranquilo, ela vai ser retirada, tá? Então, o que precisa? Posso chamar... Então você vai saber quem você pode chamar, qual é a idade, né? Quantos precisam ser, qual é a regra para ser. Mas recentemente teve uma carta do bispo pro dicastério e aí falou. Então, isso eu vou explicar também. Porque faltou um detalhe que ninguém falou. Talvez porque ali era uma resposta de um bispo para um bispo, então essas coisas ficam já subentendidas. Só que quando vai para o público em geral, meu amigo, público em geral não sabe fazer essa interpretação. Normal, né? Você, a gente fica, e aí? Mas ele não falou de tal coisa, ele não falou de tal assunto. Então tá bom. Então nós vamos responder aqui para você o que é necessário para ser padrinho ou madrinha. E aí a gente vai falar um pouco desses detalhes que eu sei que você quer saber. Muita gente também quer saber sobre matrimônio. Então nós vamos explicar sobre o matrimônio, né? E é lógico, nós vamos falar dos outros sacramentos. Já que aqui é um canal para leigos, eu vou falar da ordem. Talvez você tenha vocação, então a gente fala da ordem. Aliás, nós vamos fazer um encaixe que talvez nunca fizeram para você. Você vai ver a relação da ordem e a relação do matrimônio, que eles têm um caminho muito parecido. E você que está querendo casar, né, que está queimando a largada aí, talvez você nunca parou para pensar que é uma vocação também para gerar vida para uma comunidade. Você vai entender essa questão espiritual do matrimônio compreendendo o sacramento da ordem. E por fim nós vamos entender aí, né, como é que eu me confesso, afinal de contas. É chegar lá e falar o quê? Tem muita gente que não sabe. Você que se confessa com tranquilidade, não, eu já sei confissão. Tem muita gente que não sabe confessar-se. Você vai lá para a fila da comunhão, a pessoa fica 2h30. E é lógico que o padre bondoso tá ali, ele vai ouvir a pessoa. Mas às vezes em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos você resolveria, né? Mas a pessoa chega lá e conta todos os porquês, a história, os detalhes, e não é isso uma confissão. A confissão é muito mais prática, muito mais simples. E é claro que nós vamos orientar como fazer a confissão e como você deve fazer o exame de consciência. Então, tudo isso vai ser explicado para você a partir de agora. Hoje eu só dei a definição do que é sacramento. Sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Ok, então nós vamos entender o que é este sinal visível, o que é esta graça invisível, o que é matéria e forma, e a partir daí quais são os sacramentos, quantos são os sacramentos e como eles atuam na alma do ser humano. Pronto. E aí você vai falar, poxa, agora eu estou entendendo o que é, para que serve e como funciona. Você entendeu o funcionamento do curso? Então, eu espero você na próxima aula. E digo mais, se você já tem dúvida, escreve aqui embaixo, porque se ela não foi respondida já nos vídeos, certamente você verá um vídeo extra com a resposta da sua pergunta, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde!